Olá, eu sou Ramon Reis e essa é a edição de lançamento do projeto Antropologias Compósitas, uma iniciativa idealizada pela Curadoria de Conhecimento Compósita, um espaço colaborativo de produção de conteúdo sobre antropologia na região norte, com ênfase para as temáticas de cidadania, identidade, diferença e diversidade. Na nossa edição de lançamento, nós temos a honra de receber a professora e pesquisadora Ana Lídia Nauar. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, professor Ramon Reis. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse projeto que eu considero de grande relevância. A pesquisa vem sendo desenvolvida na Amazônia. Para a nossa primeira edição do projeto, nós temos o seguinte tema: gênero, sexualidade e educação. Inicialmente, nós gostaríamos que você, Ana, falasse um pouco da sua trajetória acadêmica. Como é que você chega nessa temática do gênero e da sexualidade? A minha trajetória, ela tem início ainda durante a graduação, em 93, quando eu ingressei na Universidade Federal do Pará para cursar o curso de História, bacharelado e licenciatura. E nesse curso eu comecei a ter interesse pela temática, não do gênero especificamente, mas o estudo de mulheres, mulheres na história. Esse meu interesse naquele momento. E esse interesse surgiu durante as disciplinas de História do Brasil e História da Amazônia, onde eu percebia que havia uma lacuna muito grande sobre as mulheres, mais especificamente sobre as mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres de grupos populares, sobretudo na literatura, na historiografia local. E aí o meu interesse começou daí. Depois, logo em seguida, em 94, eu comecei a minha experiência como bolsista de iniciação científica e eu pude desenvolver as minhas pesquisas na área de história com documentação histórica de arquivo, principalmente de documentos que estão no arquivo público do Estado do Pará. E eu passei a desenvolver essa pesquisa como bolsista sobre mulheres e as mulheres recém-egressas da escravidão, por volta de meados do século XIX. O meu interesse era saber como que as mulheres e as mulheres negras elas sobreviveram na cidade, na Belém daquela época, que era a Belém moderna, com projetos de modernidade muito grandes, como essas mulheres teriam sobrevivido na cidade, naquele espaço urbano dito moderno, considerado moderno naquela época. E eu iniciei essa pesquisa, fiz TCC, o trabalho de conclusão de curso, e posteriormente, mas eu não tinha noção de que o que eu estava estudando, o que eu estava pesquisando, tinha a ver com questões que se discutia à época, nessa época, que eram questões de gênero. Eu pesquisava mulheres, eu sabia que eu queria recuperar as experiências de mulheres nas ruas, aquilo tudo, mas sem trabalhar conceito, sem pensar no conceito de gênero. Quando terminei o curso, eu elaborei um projeto, que era um projeto de especialização, e eu submeti a um concurso, que era um edital promovido pela Fundação Carlos Chagas, e era um edital que contemplava bolsas de financiamento pela Fundação Ford a projetos sobre mulheres e relações de gênero. E aí eu achei que o meu se encaixava, submeti e eu fui contemplada com o meu projeto, foi premiado. E aí eu desenvolvi a pesquisa, foi um momento muito importante na minha carreira, porque eu fui ter contato com a literatura sobre gênero que se discutia no Brasil naquela época. A gente tinha principalmente a Albertina Costa e a Cristina Bruchini, que eram da Fundação, elas que coordenavam esse projeto, e aí eu tive todo um contato com uma literatura que eu não tinha acesso aqui no Pará. E isso foi muito importante para os meus estudos, para o desenvolvimento da pesquisa, que depois resultou num projeto de mestrado, onde eu pude desenvolver a pesquisa com mais profundidade e coletar um material assim bastante denso e muito material de pesquisa em arquivo, de documentação histórica, que foi aproveitada depois para
escrita de artigos, e aí no final desse projeto desenvolvido pela Fundação Carlos Chagas, eu consegui a publicação do meu primeiro artigo, que foi pela editora 34, que é a editora da Fundação Carlos Chagas. E isso foi fundamental assim, na minha carreira, porque foi o meu primeiro artigo e foi um artigo já publicado numa coletânea, que era uma coletânea famosa, que todos os anos, de 2 em 2 anos, elas publicavam, que era resultado justamente desses projetos de pesquisas desenvolvidas nesses projetos aprovados, nesses editais, no âmbito das pesquisas de gênero que se desenvolvia no Brasil. Então, era assim, a referência, né, nos estudos de gênero. Então, isso para mim foi muito importante. Foi acontecendo. Então, assim... Portanto, eu tive que enfrentar as questões de gênero, questões teóricas sobre gênero nesse momento, porque a pesquisa e o próprio projeto me levaram a isso. Mas eu me incomodava muito porque eu não queria trabalhar gênero, a categoria, como era trabalhada, relacionada apenas a mulheres e a um tipo único de mulher, mulheres brancas de elite. E a uma condição que se falava na época que era como se fosse eterna, porque estava relacionada a um modelo de comportamento, as mulheres que eram submissas, ou elas eram vítimas, né? Elas eram vitimizadas. E a minha pesquisa não me mostrava isso, eu não concordava, eu não conseguia me enquadrar, porque a minha pesquisa não me mostrava isso. Minha pesquisa me mostrava mulheres que constantemente estavam negando esse modelo, contrariando esse modelo. Elas não eram vítimas, elas não eram submissas e, portanto, eu entrava o tempo inteiro em conflito, né, com esse conceito de gênero como era trabalhado na época. E uma outra coisa que me incomodava muito era que só se falava de mulheres, como se as mulheres estivessem sozinhas nos contextos onde elas estavam, das suas experiências. E aí isso também eu não percebia na minha pesquisa. Eu vi o tempo inteiro as mulheres se relacionando com os homens, e nessas relações eram relações conflituosas, eram relações afetuosas também, eram relações de solidariedade, eram vários tipos de relações ali. Essa pesquisa... portanto, ela me fez ver, né, encarar esse debate sobre gênero, esse debate das relações de gênero, como eu lembro muito nessa época, um texto que me marcou e muito me ajudou a pensar essas experiências foi o texto da Joan Scott, que era uma historiadora e que vinha justamente, conseguia, né, identificar as mulheres, né, que eu pesquisava naquele conceito que ela estava colocando, conceito de relações de gênero. Então, são relações sempre no plural, que poderiam ser de vários tipos, e não só de submissão, de vitimização das mulheres. A questão da sexualidade, ela veio posteriormente, já depois do mestrado. Concomitantemente ao mestrado, eu já atuava como professora na Secretaria de Educação do Estado e eu lecionava numa escola de periferia de Belém. Foi uma escolha minha, eu queria lecionar numa escola de periferia, e quando eu estava nessa escola eu comecei a observar o comportamento das meninas, dos meninos na escola, mas me chamava atenção muito a questão da sexualidade, como eles lidavam com a sexualidade no espaço da escola. Era nas conversas, era nas práticas dele, como as meninas namoravam, como elas falavam dos namoros, e principalmente a questão da maternidade, como que elas iam para a escola e elas engravidavam, depois elas voltavam com os bebês, depois elas engravidavam de novo e faziam um baby chá no espaço da escola. Achei aquilo assim, uma realidade muito diferente de tudo que eu ouvia, né, do que eu já tinha lido a respeito. Isso começou a me chamar a atenção, mas eu não sabia o que eu ia, onde que eu ia estudar isso, o que eu ia fazer com isso. E aí, novamente, surgiu um edital para chamada de cursos. Era um curso ele era um curso interinstitucional com 3 instituições: a Federal da Bahia, a UERJ, a Federal do Rio Grande do Sul e a UNB. E era um grupo de pesquisadoras que fizeram um grande projeto para selecionar projetos, estudantes de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, para desenvolver pesquisas sobre gênero, sexualidade e saúde reprodutiva. Era esse o título do edital.
E aí eu não tinha projeto, mas eles pediam um projeto, eu não tinha projeto, mas eu tinha uma ideia que tinha a ver com aquela realidade que eu observava. E aí eu coloquei essa ideia no papel e mandei para lá. Era uma ideia, assim. E o que era que eu queria? Eu não tinha grandes pretensões, eu queria ter contato com a literatura que tratasse, que me ajudasse a entender aquela realidade. E pensava também em fazer uma devolução, e tentava querer entender para dialogar melhor com elas, com aquela realidade ali. E, para minha surpresa, foi aprovada, não era nem proposta, não era nada, era uma ideia, foi aprovada e eu fui fazer o curso, um curso muito bom que me colocou em contato com essa literatura que eu queria sobre sexualidade, sobre reprodução, sobre saúde reprodutiva, o foco era esse, e sobre gênero também. Foi um curso muito legal que aconteceu na Bahia e eu considero esse um curso que foi um divisor, uma experiência que foi um divisor de águas também na minha carreira, né? Porque lá eu tive contato com antropologia mesmo, né? De fato. O projeto foi aprovado, depois no final tivemos que sair com esse projeto já pronto e eu tive como orientadoras a Maria Luísa Reilborn, né? Da antropologia nessa área, né? Da sexualidade, e a Fabiola Roden. Então, elas que me orientavam. Então, assim, eu passei um ano fazendo essa pesquisa financiada também pela Fundação FOR. Então, eu tive muita sorte, porque eu desenvolvi as pesquisas sempre antes de entrar no curso de pós-graduação. Como no mestrado, no doutorado, eu também já tinha uma pesquisa praticamente pronta que eu desenvolvi melhor na tese. E aí, o que resultou dessa pesquisa? Depois de um ano, eu tive o artigo aprovado para publicação na revista de saúde pública, Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz, um caderno temático que era só sobre sexualidade, reprodução, juventude. E é uma revista indexada, né, que circula assim, pelo mundo inteiro, né? Eu nem sabia que tinha esse peso nessa revista. Com isso, eu desenvolvi depois com esse artigo, eu saí apresentando o artigo, sempre era convidada para falar sobre essa pesquisa, ela já me convidava, eu ia. E aí, um dia, a professora Angélica leu esse artigo, Angélica Maués, que foi minha orientadora de doutorado, ela leu e disse para mim que eu poderia fazer um projeto de doutorado, que eu tinha um projeto de doutorado com aquela pesquisa. E aí eu transformei num projeto de doutorado, apresentei e fui selecionada para fazer o doutorado lá nas Ciências Sociais, no PPG. PPG, na época, era Sociologia e Antropologia. PPG-SA. Agora, PPG-CS, né? né? CS, é Ciências Sociais, agora. Na época era Sociologia e Antropologia. Não, era Ciências Sociais e virou... Ao contrário, era o contrário. Então, e aí a ênfase que eu escolhi, claro, foi a Antropologia, e fiz o doutorado, entrei na turma de 2003, e em 2004 eu fiz uma seleção para professor substituto na UFPA, e eu passei, e aí eu fui dar aula também, tive esse contato. Enfim, na verdade, esse curso de metodologia em pesquisa em gênero e saúde reprodutiva, gênero, sexualidade e saúde reprodutiva, e me colocou de vez assim na antropologia. Eu de vez assim assumi, fui levada mesmo, né, definitivamente para antropologia. E aí eu dei aula na UFPA como professora substituta, que é um grande aprendizado também, né, você exercitar a docência. Foi uma grande experiência. E lá eu já tive também assim, a aceitação dos alunos, que isso é muito importante para a gente, quando os alunos nos escolhem, nos aceitam, né? Eu lembro que eles me escolhiam muito para orientação, né? E tinha uma regra lá que os substitutos não podiam orientar. E, na verdade, eu superei essa regra, né? Porque os alunos me escolhiam. E aí não tinha como dizer, né, para eles que eu não podia orientar, né? Enfim, aí era uma disciplina que era de orientação de TCC, que só quem lecionava eram os efetivos, né? Não sei se isso era uma regra, mas tinha essa, eu ouvia isso por lá. E foi uma experiência muito boa. E eu já estava no doutorado, já estava cursando o doutorado. Quando eu terminei o doutorado, ainda no curso do doutorado, eu fui em 2006, eu
Fiz a seleção para antropóloga no concurso do INCRA. Também para antropologia, que eu me surpreendi, que fui selecionada, fui aprovada. Era uma vaga para Belém e eu consegui ser aprovada, não sei, milagrosamente. Consegui aprovação nessa única vaga e fui exercer a profissão de antropóloga no INCRA. Não trabalhava com a temática de gênero, mas com a regularização de terras quilombola, que envolvia as mulheres, porque eu fui me deparar com as mulheres negras que eu pesquisava lá na graduação, as mulheres dos quilombos. Foi muito legal porque eu me encontrei também com a minha pesquisa da graduação. Eu achei muito legal isso também. É algo que eu não havia planejado para mim, para minha vida profissional. E aí, em 2011... eu fiz o concurso para o EPA, a Universidade Estadual do Pará, um concurso para professora adjunta de antropologia, e eu fui aprovada em 2010 e entrei em 2011. Fui nomeada em 2011. E lá, quando eu cheguei, eu fui demandada pelo grupo, para criar um grupo de pesquisa, porque tinham muitos alunos que procuravam, né, orientador, queriam debater questões de gênero ligadas à sexualidade e à educação, porque o carro-chefe do centro onde eu trabalho, que é o Centro de Educação, é o curso de pedagogia. Então, o maior número de turma lá é de pedagogia. E esses alunos, eles se deparavam com questões, com situações que a maioria deles, no final do curso, ou antes de terminar o curso, eles têm que fazer o estágio. Entendeu? E muitos deles já também atuavam nas escolas. E era uma demanda muito grande, assim, por questões de todo tipo, né? Envolvendo sexualidade na escola, gênero. E aí eu cheguei lá já de novo sendo muito demandada. E assim, parece que ele já me conheciam por eu trabalhar com as questões de gênero e sexualidade. E aí me demandaram a criação de um grupo de professores, junto com um grupo de alunos, e propuseram a criação do grupo de pesquisa. E foi em 2012, o grupo foi criado, o GENSEG, que é o grupo de pesquisa de gênero, sexualidade, educação e geração, porque também envolvia a juventude, né, crianças nessa questão da sexualidade, e os velhos também, várias gerações. A ideia é a sexualidade tem todos os domínios, gerações, classe, né, enfim, tudo. E aí esse grupo, o GENSEG, ele já funciona, foi registrado ali no Diretório de Pesquisa do CNPq. Ele já começou grande, um grupo que ele começou grande, com essa demanda muito grande, e junto com essa demanda enorme, também enorme a minha responsabilidade. A gente tem feito desde lá, o grupo ele começa em 2012, nós já estamos, portanto, com 8 anos do curso, daqui a pouco a gente vai fazer 10, é rápido que passa, e de lá para cá ele só tem crescido, e novas demandas foram chegando. A gente estava no início discutir a questão de gênero, sexualidade, mas dentro de uma proposta que era o que se apresentava, falar de sexualidade, mas a heterossexualidade. Depois foi chegando as novas demandas para falar de outras sexualidades. E aí a sigla do grupo, inclusive, se manteve, mas a gente colocou o S em todos os termos. Gêneros com S, sexualidades com S, educações com S, gerações com S. Então, a gente colocou o S em todas as palavras que compõem o grupo, o nome do grupo. É esse trabalho que a gente tem feito. Já realizamos 3 seminários. O nosso quarto seminário seria para esse ano, mas em função da pandemia a gente transferiu para o próximo ano. A gente faz eventos, mesas redondas, e está organizando. Agora temos uns projetos mais amplos, né? Estamos pensando em coisas maiores já na nossa revista. A gente já tem uma produção científica, porque o grupo ele é um grupo de pesquisa, porque a universidade, a UEPA, ela tem muita característica de trabalhar extensão, ela faz muita extensão, a UEPA. Eu acho muito legal a extensão, mas para mim a extensão ela não pode ser feita sem antes fazer a pesquisa. Primeiro se faz a pesquisa e depois se pensa no projeto de extensão, né? Que é isso que a gente está se preparando para fazer nos próximos anos.
A partir disso tudo que você acabou de falar, eu lembrei de algumas situações, de algumas relações que nós, enquanto pesquisadores na Amazônia, que a gente trava dentro do campo dos estudos de gênero e sexualidade, não só no nosso contexto de origem. À medida que você foi falando, eu fui lembrando um pouco da tua trajetória, mas também um pouco da produção desse conhecimento na Amazônia paraense. Então, é um conhecimento articulado que começa, por exemplo, não exatamente com a definição do que está relacionado aos estudos de gênero, você pontua muito essa questão, que se falava muito em estudos de mulheres. A gente tem grupos de pesquisa, por exemplo, na Universidade Federal, grupo de estudos e pesquisas Eneida de Moraes. Então, a questão dos estudos de mulheres é muito forte ainda. Então, os estudos de gênero vêm no bojo dessa discussão. Eu acho que um pouco para pensar também os limites e as tensões nesse campo aqui na Amazônia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, as nossas entradas e o quanto que isso vai atravessando a nossa trajetória para a gente pensar e, inclusive, reformular a nossa trajetória nisso tudo, eu acho que é importante. Eu queria te fazer uma pergunta que é para pensar, ajudar a gente a pensar nessa produção desse campo aqui, por exemplo, pensando na sofisticação, nas transformações dele nesse cenário mais amplo, inclusive mais nacional, né? Ou transfronteiriço. Eu penso que de lá para cá, dessa época que eu iniciei meus estudos para cá, esse campo ele tem se ampliado bastante aqui na Amazônia. Considerar os estudos, os grupos de pesquisa, né, grupos de debate que nós já temos organizados, só os que eu conheço mais de perto, assim, e a gente sabe o tanto que eles produzem, esses grupos produzem, os alunos produzem, e assim, vendo de perto, também mais de perto, os meus alunos na UEPA, a gente já tem um crescimento muito grande. A gente já pode dizer que a gente tem, né, um campo já constituído aqui. Mas eu vejo também que ele é um campo muito ainda invisibilizado, porque ele fica somente aqui. Só nós conhecemos essas produções, porque nós estamos aqui. Às vezes até tem pessoas, pesquisadores de outras universidades, aqui mesmo, que não sabem, né? A gente precisa, nós somos a referência, quem é de grupo de pesquisa, quem estuda isso já há algum tempo, quem está orientando esses trabalhos, aí eu sempre sou procurada, né, por pessoas que vêm me perguntar se eu conheço algum trabalho. Aí eu indico, porque são trabalhos, também somos nós que estamos nessas bancas sempre somos nós, né? Nós somos poucos, não são muitos pesquisadores. E aí o bom e é ruim, né, ao mesmo tempo. O bom é que a gente se conhece, todos nós nos conhecemos. Se a gente falar também, juntar gênero e sexualidade, é um campo ainda mais restrito, onde a gente sabe quem são os poucos que discutem isso. Então, até quando a gente tem necessidade de formar bancas para as defesas, às vezes a gente tem dificuldade, porque não tem muitos. E às vezes esses pesquisadores estão com as suas agendas cheias. Mas o que é legal é isso, a gente percebe que esse campo, ele é um campo já bem constituído aqui. E eu diria até, e é isso que as minhas pesquisas, quando eu tive meus projetos aprovados lá nos outros contextos fora daqui, os artigos publicados, era porque justamente eu mostrava as particularidades dessas questões, né, aqui na Amazônia. Por exemplo, essa história que eu contei do início dessa pesquisa que depois resultou na minha tese, e quando eu cheguei lá com essa questão, por isso o projeto chamou a ideia, que não era nem um projeto, a ideia chamou tanta atenção, eu cheguei lá mostrando que as meninas, o comportamento daquelas meninas em relação à sexualidade nada tinha a ver com os discursos. Inclusive dentro da própria universidade, né, de muitos artigos, muitos pesquisadores estavam tratando ainda a gravidez, por exemplo, a gravidez na adolescência, como um problema. E eu estava questionando isso, dizendo que aquilo era problema para quem, afinal. Então, eu acho assim, que além da gente ter esse campo, posso dizer assim, bem desenvolvido, bastante já consolidado aqui, a gente tem uma realidade muito específica, né? Uma realidade uns dados muito ricos, sabe, culturalmente falando. Muitos desses dados já foram tratados em artigos, né, em produções científicas, teses, dissertações,
mas eles já são muito invisibilizados lá para o eixo sul-sudeste, né? Fica uma coisa muito aqui. Assim, eu acho que a gente precisa mostrar mais isso, né? Nos mostrar mais. Acredito que essas coisas que você está chamando a atenção, elas são provocações para a gente pensar não só na nossa trajetória, mas no quanto que essa articulação, porque a gente não está isolado do Brasil, mas eu acho que o que tu está chamando a atenção, numa coisa que a gente vem debatendo hoje a partir de uma perspectiva decolonial, do feminismo decolonial, para questionar o colonialismo, a produção desse conhecimento, de que nós também produzimos conhecimento na região norte, tão qualificado quanto desse cenário mais nacional e internacional. Então, esses temas, essas abordagens, essas relações com as fundações, com a questão da distribuição, do financiamento para as pesquisas é muito importante. Isso nos mostra como também que os estudos de gênero e sexualidade eles são atravessados pelo debate da área da saúde, por exemplo, dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos. Então, nas tuas pesquisas, isso eu acho que fica muito evidente porque tu toca na tua tese de doutorado no tema da gravidez, na questão do aborto, na questão da adolescência, da juventude. Então, eu acho que tem uma preocupação, se a gente fosse pensar na Amazônia, os estudos de gênero e sexualidade na Amazônia talvez tenham essa especificidade de sair da academia para pensar nessas relações territoriais, por exemplo, na periferia da cidade, da região metropolitana. Eu acho que uma das principais contribuições, acredito que dessa área na Amazônia, a gente está muito fora da universidade. Eu acho que tem um potencial da extensão aqui nos estudos de gênero muito grande. Eu acho que tu pode falar um pouco para a gente também. Sim, nesse campo da extensão, a gente tem, a UEPA desenvolve bastante projetos nesse campo da extensão, e eu tenho participado de alguns, e também na UFPA. A professora Amoras, que eu acho que vai ser a próxima, né, a participar desse projeto aqui, falar disso, ela vai falar melhor, porque ela tem uma experiência fantástica com um grupo de adolescentes, que eu participei desse projeto, 2 projetos dela, sobre a questão do namoro, da sexualidade também, né? E principalmente mostrando que eles têm projetos, essas pessoas, adolescentes, jovens de periferia, eles não estão largados ali ao léu, eles não são os bandidos, né, os criminosos, como os jornais, como os discursos mostram aí, né? Então, assim, a extensão ela é muito legal por isso, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de dialogar com eles, principalmente, de conhecer essa realidade, de fazer essa troca, que é muito legal, de interagir com eles, de oferecer, de ouvi-los principalmente, e entender esse mundo, e oferecer isso, porque uma coisa que eu sempre me incomodou muito nas minhas pesquisas, nessa minha trajetória toda, mas principalmente com essa pesquisa de campo mesmo, na antropologia que eu fiz para o doutorado, que é diferente da minha pesquisa de mestrado, por exemplo, tudo que eu fiz antes, em termos de pesquisa, é que esse campo, ele mostra pra gente, assim, que é aquela realidade mesmo, a gente está de cara ali, né? A gente tem a oportunidade de, como diz o Malinowski, de fazer a nossa interpretação que vai ser sempre a interpretação nossa, mas que a gente tem aquele cuidado, né? Uma forma de interagir, de estar próxima ali deles. Eu acho que a extensão, ela é muito legal por isso. Propicia isso. Eu acho que também é importantíssimo para a sociedade, para esses grupos, a gente fazer essa troca. Só a pesquisa também, ela não vai ficar só na pesquisa, é um pouco complicado, né? Você se fecha muito e não dá esse retorno, não oferece também, não contribui com essas diferentes realidades que a gente tem aqui mesmo em Belém. Se a gente for para ficar só em Belém, como esses bairros de periferia, por exemplo, Guamá, Terra Firme, o projeto da Amora foi em Terra Firme, era na escola.
E a gente fazia as atividades na escola, e assim, aquela riqueza de conhecimento, como a gente aprendia com eles, era uma coisa fantástica. E se emocionava, sabe? Foi muito legal. No final, a gente sentiu saudade, né, de tudo, quando acaba. E a gente quer continuar, a gente quer voltar. Nossa, é muito bom. Então, esse campo ele tem se desenvolvido bastante, e isso é muito bom. Para os pesquisadores, é muito bom para os grupos, né, nesses locais de periferia, principalmente aqui em Belém, onde as dificuldades são muito grandes. Oferecer um curso de uma capacitação, uma informação, a gente no final fazia oficina, ou durante fazia oficinas com eles, ao mesmo tempo que a gente conhecia a forma como eles lidavam com aqueles assuntos, a gente também oferecia outras possibilidades de entendimento, né? E até para eles lidarem com as dificuldades deles. Isso é muito legal e muito necessário. Ana, a gente está caminhando para o final, a gente não tem muito tempo. Uma das outras questões, na esteira disso que tu estás chamando a atenção, é que a gente tem um contingente de alunos e alunas que nos impacta diretamente. Eu acho que quando tu chamas a atenção para a pesquisa, para a extensão dos valores da própria universidade, o que a gente aprende enquanto tripé acadêmico, a gente aprende muito com os alunos também. Do GenSeg, do grupo da professora Socorro Amoras, da professora Angélica, professor Heraldo, desses professores todos que são daqui da região, a gente aprende muito, a gente se afeta muito com essas relações todas entre os professores e entre os alunos. E a gente acaba se tornando muito amigo deles, inclusive, né? Eu queria que tu, assim, já caminhasse para o final para pensar que aqui a gente tem uma realidade que ela é muito política nesse sentido. Nós, enquanto professores, estamos muito engajados nesse projeto de produção de conhecimento e estudos de gênero e sexualidade na Amazônia. Isso lá a gente pode rememorar, por exemplo, na tua trajetória, o mestrado em antropologia, que é da década de 90, mas a tua graduação em história, a tua passagem pelo NAIA, né? Enfim, toda a tua trajetória mostra um pouco isso, esses atravessamentos, e o quanto que todos esses atravessamentos mostram um certo engajamento também dessa produção aqui. Então eu acho que seria interessante tu tocar assim um pouco, falar um pouco como é que isso te impacta, porque a gente faz muito, eu acho que a gente é muito pesquisador militante aqui, talvez. A gente vai muito ali pro cara a cara das relações no cotidiano. Eu acho que é de extrema importância sair um pouco desse contexto e ir para essas realidades. Eu acho que a extensão ela também nos propicia isso, esse contato com os alunos. A gente se envolve, não tem como, quando a gente está fazendo a pesquisa com eles, quando a gente está num grupo de pesquisa. No GenSeg, eu deixo muito assim, por conta deles. Eles trazem as questões. Vamos fazer um evento, eu jogo para eles. O que está incomodando vocês? O que incomoda vocês? O que vocês gostariam que a gente debatesse aqui? Fizesse uma semana, um seminário, um evento, uma mesa redonda, uma roda de conversa, mas tem que ser de algo que vocês que têm que trazer para a gente. Então, eu acho assim, que o meu engajamento assim, político, ele se dá de uma forma indireta, mas ao mesmo tempo diretamente, quando eu permito que eles façam isso e eu me envolvo nas questões, nessas coisas que eles fazem, que eles trazem. Então, eu acho isso muito, muito legal. É dessa forma, eu acho que a questão da militância, para mim também ela é indireta, porque eu não faço parte de nenhum movimento de mulheres, qualquer assim, oficialmente, mas, no entanto, eu estou presente, assim, tudo que eles me disseram, vai ter algo ali que a gente precisa se mobilizar, vamos todos para lá, o GenSeg está lá. Se não está todo mundo, mas uma parte está. Eu acho que o grupo ele é muito legal para fazer isso com a gente. Assim, definitivamente. Eu sentia muita falta disso antes da existência do grupo, sabe? Porque eu achava assim, eu mesma me cobrava. Eu estou muito aqui, dentro desse muro da universidade, pesquisando, escrevendo, publicando. Mas e aí fora? Assim, como é que eu vou fazer? E assim, isso veio tão naturalmente junto com eles, sabe? Quando eles começaram a vir para o grupo, eu fui deixando, deixa eles falar, porque eu gosto de escutar. Acho que a escuta é fundamental nesse processo aí.
de engajamento. E aí eles mesmos trouxeram, foi naturalmente, isso foi acontecendo, e acontece até hoje. Você participou de uma reunião nossa, como eles trazem, e assim, isso me orgulha muito, porque eu vejo ali, eles estão participando, eles organizam outros eventos fora, e aí eles dão um show ali. São meninos que são militantes mesmo, e é o grupo, é o GenSeg que está ali. Então, isso é muito legal, é muito gratificante para a gente ver o quanto eles estão, e a gente está junto, porque a gente está acompanhando, eles vêm de lá, eles vêm, chegam até nós, tiram dúvidas, pedem para conversar, pedem leituras, pedem livros, pedem artigos, perguntam, pedem ajuda para desenvolver um projeto. E eles têm muita autonomia para fazer isso, né? E eles fazem muito bem. Nossa, eu fico assim, às vezes eu fico muito surpresa mesmo com como eles fazem isso, como eu deixo assim, fazer evento, participar, eles adoram isso, né? E aí, nesse momento, eles trazem as experiências. Isso é uma característica, eu acho que de aluno, eu nunca fui professora de universidade particular, né? Mas eu acho que isso é uma característica da maioria dos alunos de universidade pública, de uma maioria. Que eles vivenciam mesmo, que eles levam para a universidade coisas, problemas que eles vivenciam. Eles querem ver essas questões contempladas nesses debates que a gente faz na universidade, nos eventos. Então, isso é muito legal. Assim, então, eu digo que é indiretamente, né, dessa forma que eu vivencio isso. Muito bacana, Ana. Acompanhar o teu percurso, né, a tua trajetória, mesmo que pouco que seja nesse momento, mas eu acho que fica registrado, fica como registro para outras pessoas, né, acessarem esse material. Um último ponto dessa nossa conversa, eu queria que, além de fazer tuas considerações finais, falar um pouco para a gente como é que tu entende a importância desse campo de estudos na Amazônia. Se tu pudesse resumir o que ele traz de diferencial dentro desse cenário, dentro das tuas pesquisas, da tua trajetória de engajamento com a produção de conhecimento. E, ao final, que tu pudesse dar alguma indicação de leitura, de algum clássico daqui da região, de algum autor ou autora que tu acha que é importante para esse debate. Vender teu peixe também, dizer o que tu está fazendo, enfim. Eu considero, como eu já disse antes, que esse campo dos estudos de gênero, sexualidade, ele está é consolidado aqui. Eu considero já em expansão, mas sempre se expandindo, sempre crescendo, porque assim, as relações sociais, culturais, e aqui na Amazônia a gente tem essa especificidade muito grande de cultura, a gente tem um campo muito vasto assim para pesquisa. Então, a possibilidade desse campo se ampliar, desse campo mostrar a sua complexidade, é muito grande. As possibilidades, elas são enormes, né, para estudos, para pesquisa aqui. Então, esse campo, apesar de eu achar que ele é um campo consolidado, mas ele não significa que ele já, né, que ele deva parar, que consolidou e pronto. Não, tem muita coisa ainda a se pesquisar. Mas, principalmente, também eu acho que junto com a expansão, né, o aprofundamento de dados, de estudos sobre as diferentes realidades que a gente tem aqui na Amazônia, isso precisa ser mostrado, precisa se dar visibilidade, porque para outras regiões do país, como eu disse antes, é como se não existisse. Então, às vezes, a gente se pega dialogando com nós mesmos. Isso é bom, é muito bom. Tem uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora do doutorado, professora Angélica Maués, né, que teve muito do que eu aprendi, do que eu sei. Eu sempre digo, eu não sei nada, com ela. Então, uma das coisas que ela me ensinou é que nós devemos nos ler primeiro. A gente não pode deixar de nos citar, né, citar os nossos pares daqui, porque a gente tem uma grande produção aqui. Essa produção, ela não está publicada, você não vai ver em livro, em livraria, você vai ver nas bibliotecas, nos arquivos aí online, né, nos sites,
das pós-graduações, você encontra, ou mesmo perguntando, a gente sai perguntando, você conhece algum estudo? E como vem coisa, é incrível, como as pessoas informam. Tem um estudo, e são estudos fantásticos. Eu mesma, quando eu comecei a fazer minha tese, a professora Angélica me apresentou assim, inúmeros textos, que eram textos de teses, de dissertações, que ela tinha orientado, que ela sabia que uma amiga professora tinha orientado, sabe? Coisas assim que de outra forma a gente não tem como saber que existe, né? Então, acho que essa questão da visibilidade, ela é muito importante. Acho que a gente precisa trabalhar isso, sabe? Nós que estamos, né, no meio disso tudo, fazemos parte, somos pesquisadores daqui, a gente precisa incentivar. Eu digo sempre para os meus alunos, vão apresentar o trabalho de vocês, enviem os artigos, publiquem, sabe? Porque eu falo da minha própria experiência, foi assim que as pessoas começaram, quem é, né, essa pessoa, né? Mas assim, existe um preconceito muito grande, né, com a região norte, com os estudos que são feitos aqui. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso, né, sabe? Nos mostrar, mas principalmente a gente precisa se ler, a gente não pode deixar de se ler, né? De lermos nós mesmos, né? Nos citarmos. Esse é um processo, ainda vai demorar um pouco, mas eu acho que esse é o caminho, a gente ir furando nessas barreiras e ir mostrando que aqui se produz, e se produz muito, que aqui tem excelentes pesquisadores, que aqui se discute as mesmas coisas que se discute lá nas universidades, lá no Sul, Sudeste, fora do Brasil também. E eu acho que esse é o caminho. Sobre o projeto, né, sobre o que a gente está pensando para o futuro, bom, atualmente eu coordeno um programa de pós-graduação que é específico para estudantes, professores indígenas. Eles são professores, né? É uma formação, continuidade de formação. Dentro da UEPA tem um núcleo, que é o núcleo de formação, o núcleo intercultural indígena, de formação indígena, e o mestrado, ele faz parte desse núcleo. Com isso, assim, eu estou tendo também a oportunidade de conhecer essa realidade, que é uma realidade tão amazônica, é do Brasil, mas a Amazônia é muito mais rica nisso, nas comunidades indígenas, a cultura indígena, e é uma oportunidade, assim, única para mim de estar nessas comunidades, de ter um contato, de ter um aluno indígena, um orientando indígena. Para mim isso é um presente, assim, enorme. Então, se eu estou nesse momento de também olhar essas questões, mesmo que eu já venho pesquisando, de gênero, sexualidade, geração e educação, porque é esse o foco do mestrado, nesse contexto da cultura indígena. Para mim, assim, é um presente, assim, sabe? Eu acho que é tudo nesse momento. E que algo que eu venho agregar aos estudos de gênero, que é, assim, a questão étnico-racial, e, de novo, o encontro lá com minha graduação, porque eu estudando as mulheres negras, eu me deparei com as mulheres indígenas também no documento. Quando eu fui para o INCRA, eu fui trabalhar nas comunidades quilombolas e os relatos de encontro eram de negros com índios, com indígena. E agora eu venho para um programa de pós-graduação que é com indígena. Então, tudo está junto, não tem como separar as coisas todas. Então, essa é uma oportunidade, assim, inédita para mim. Eu estou muito feliz, estou num momento, assim, bem legal, né, da minha carreira, com essa oportunidade que eu estou tendo. E o grupo ele está crescendo. Um grupo que ele cresce, né? Ele se renova, porque eu digo, os alunos, eles vão passando, porque eles estão na graduação, depois eles se formam e aí eles entram outros, vão entrando outros. E tem uns que eles não querem sair, eles ficam. Então, a gente tem alunos que são do mestrado já no grupo, e eles já contribuem de uma outra forma, já ajudando na orientação daqueles que estão na graduação. Tem um orientando de enfermagem que trabalha com a questão da saúde da população LGBT, que ele é co-orientado por uma ex-aluna que agora é do mestrado.
Então, assim, é muito bacana isso, eu acho isso fantástico. E os nossos projetos no grupo é agora a gente trabalhar a revista, porque a gente já tem uma produção, né, científica, ao longo desse tempo já deu, né, a gente já acumula uma razoável produção. E para esse ano, não sei agora como é que fica essa coisa da pandemia, mas a gente tem um livro para ser publicado, uma coletânea de textos, de artigos, né, que foram produzidos no âmbito dos nossos eventos, né, do grupo, no âmbito das orientações, enfim. E aí também nós temos um projeto, que é um projeto bem grande, né, que é de organizar um seminário internacional. E um seminário que a gente está tentando, negociando, dialogando, já tem um esboço de como vai ser. Mas a gente não vai falar muito disso, porque isso é para o futuro, mas a gente está pensando em organizar um evento bem legal, né, que acho que a gente precisa mostrar isso. Acho que um seminário internacional é um momento, assim, uma oportunidade da gente mostrar mesmo, assim, para o Brasil, para o mundo, quem somos nós, o que nós estamos fazendo, porque o seminário internacional vai chamar atenção e assim, vai muito ao encontro disso que eu estava falando. A gente tem que furar as barreiras dessa invisibilidade da produção científica aqui na Amazônia, sabe? E a gente precisa se organizar nesse sentido, né? Eu acho que o seminário ele vai nos possibilitar isso, essa visibilidade que a gente quer, que a gente precisa e que a gente merece. Ana, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte dessa edição de lançamento. A gente está muito feliz de contar com a tua presença aqui, de dizer que eu estou aqui nesse lado enquanto uma pessoa que está te entrevistando, mas eu também estou ali tentando movimentar essa discussão. Dizer para as pessoas que vão ouvir que um dos principais objetivos desse projeto é a divulgação dessa produção na região norte, aqui no Brasil, mas também não só no Brasil. Então, isso que tu chama a atenção, ele é uma questão muito cara para nós aqui da região, porque a gente tem um acúmulo de produção aqui e essa produção ela está muito enviesada na forma como as pessoas utilizam essa produção, né? Então, acho que é isso. Te agradecer mais uma vez. E acho que a nossa conversa foi bastante instigante para pensar em muitas outras questões dos próximos convidados que virão. A gente não pode revelar muita coisa, mas tem muita gente bacana que vai aparecer ainda. Então é isso. Muito obrigado.